Papo Trail Podcast. Episódio 7. Correr é uma forma de autoexploração, atravessar as raízes e compreender melhor a conexão entre o ser humano e a natureza. Scott Jurek. Fala galera, aqui é o Rafa Porto. Fala aí galera, aqui é o Valmir Lana. Então esse episódio de hoje é um episódio diferente, né? Infelizmente com esse distanciamento social que a gente está indicado a fazer por razões aí do coronavírus, né? Tá todo mundo em casa, então a gente teve que gravar assim, cada um no seu canto. Eu na minha casa, o Valmir aí na casa dele. Então para falar o que a gente pensou desse episódio, a gente não está podendo correr, né? Correr é a nossa grande paixão. E a nossa grande paixão ainda dentro da corrida são as ultras distâncias. Então eu e o Valmir pensamos aí de conversar sobre o que é ser ultra, né? Cada corredor tem essa reflexão dentro de si de uma forma diferente, né? E ao mesmo tempo semelhante. Então nós pegamos algumas frases de corredores famosos, né, para a gente poder analisar e a gente vai chegar aí na conclusão, né? Entre nós dois, provavelmente entre vocês, das sutilezas do que é ser ultra, né? Dessa característica desse nosso esporte, né? E aí, Valmir, como é que vão as coisas aí na sua casa? Cara, a loucura, né, bicho? Ainda mais agora eu tenho não só um, mas 2 cachorrinhos. E nós aqui sem poder fazer uma corridinha fica mais complicado. Os vizinhos estão reclamando um pouco e tudo, mas tá caminhando, né, cara? Não tem jeito. Vamos fazer nossa parte aqui e esperar para que isso acabe o mais rápido possível. E aí, como é que tá a sua vida aí de clausura? Ué, tô aqui, né, velho, na clausura, igual todo mundo, doido pra correr, né? O dia bonito lá fora, a gente fica assim, nossa, cara, hoje ia ser bom demais. Mas não pode, né? Fazer o quê? Infelizmente, temos que fazer nossa parte aí, né? Quer dizer, felizmente, vamos fazer nossa parte aí para isso acabar logo. Isso. Então, cara, vamos começar aí com o nosso episódio, né? Eu acho que vale a pena pra gente conceituar bem o que é ser ultra, vale a pena a gente falar um pouco da história também, né, não? Sim, claro, com certeza. No caso, né, a maratona ela surgiu na Grécia, né, cara? Feidípedes. Correu lá de maratona até Atenas, né, 40 quilômetros. E para anunciar a vitória grega sobre os persas, isso no ano de 490 a.C., muito doido. E aí, cara, também vem da Grécia Antiga as histórias das primeiras ultramaratonas, né? Não tem assim um registro categórico, mas existem histórias, né? Que algumas pessoas corriam 100 quilômetros de uma vila a outra, né? Existem histórias que chegaram a correr até 500 quilômetros, né? Sim. E aí, então, a Grécia foi o princípio de tudo. Eu acho até interessante falar que a corrida ela é a mãe de todos os esportes, né? Sim, sim. Que me desculpem o ciclismo, as artes marciais, etc. Antes de pedalar, antes de caçar, a galera tinha que correr. Sim, né? Era uma forma de se conseguir alimento, né, cara? Todo mundo tinha que se virar, não tinha delivery, não tinha comidinha pronta para ninguém, era cada um fazendo o seu ali e indo atrás da sua caça mesmo. E aí, assim, chegando mais agora para os tempos atuais, né? Também não tem dados concretos das primeiras ultramaratonas, mas a gente pode falar da mãe de todas as ultramaratonas, né? 100 milhas, que foi a Western States, né? Sim, sim. Né? O Gord, né, que foi o primeiro cara a fazer, ele, na verdade, ele participava de uma corrida de cavalos de 100 milhas que tinha que ser feita em menos de 24 horas. O cavalo dele um dia deu um bizil e ele falou, não, eu vou fazer essa corrida mesmo assim. E ele conseguiu terminar 100 milhas, né, ninguém esperava que ele fosse conseguir, ele conseguiu fazer em menos de 24 horas, né, 23 horas e 42 minutos, se não me engano. Isso. E ficou registrado para sempre, né? Porque quem consegue fazer a Western States abaixo de 24 horas ganha até uma fivela diferente, né? Massa demais. Massa. Um dia a gente chega lá. Você deve ter acompanhado também quando a Andrea Vidal, nossa amiga aqui de Belo Horizonte, participou lá da Western States. Eu acompanhei essa entrevista dela com o Gord, foi muito, muito legal. E deve ser incrível, né, cara? O cara é uma lenda viva
e você poder ter contato com ele, e ele ainda corre até hoje. O cara velhotão e ele vai no ritmo dele, chega bem depois de todo mundo, mas faz todo ano, né, cara? Cara saudável, imagina que caramba. loucura. É muito massa. É. Incrível, cara, incrível. A lenda viva que ainda corre até hoje 100 milhas. É isso mesmo. E aqui no Brasil, cara, a primeira ultramaratona foi uma ultramaratona de 24 horas, né? Ultramaratona Internacional de 24 horas Memorial Wembley, em Santos. Aconteceu nos dias 10 e 11 de dezembro de 94. Eu achava que fosse um pouquinho mais velha, assim, a ultramaratona no Brasil. 94, se bem Verdade. que assim, né? Já tem 26 anos. É bastante tempo, sim. Eu que tô velho mesmo. 94 Você é grupo de bem risco, velho. recente. É que você já é grupo de risco, velho. Outro dia mesmo eu tava falando com um amigo meu, eu falei, pô, isso foi em 97. Aí eu calei a boca e falei, não, esquece, não precisa de falar data mais, não, você não precisa não. Você tá velho. Então, olha só, a gente falou já aí da história da maratona, da primeira ultra, né, assim, a mãe de todas, a Western States, e a primeira do Brasil, né, e aí falar também um pouquinho da história do UTMB, que é considerada a Copa do Mundo do trail running, né? Sim, sim. Então, o O TMB, cara, TMB, pode falar aí. não, o TMB é super recente, né, velho, 2003, eu achei que era antigo, velho, até eu fui pesquisar, falei, que isso, cara, 2003 foi outro dia Foi que começou. incrível, né, cara? E É, é uma história legal do TMB porque ele começou com 150 quilômetros e, na verdade, o primeiro ano foi uma prova que você podia escolher quando parar. Não quando parar, mas, por exemplo, você saía de Chamonix, você podia parar em Courmayeur, e você era finisher daquela distância, e lá você poderia escolher continuar ou não. E aí você ia para terminar a prova e fazer o percurso completo. Foi o único ano que teve isso, de poder fazer assim. Em 2004 já foi o percurso completo e eu até conheci o campeão de 2004 ano passado, foi o Vincent Delabert. O cara super legal, gente boa, conversador e tal. E, e é legal você conhecer assim, umas lendas assim, né? E ele ó, demais, cara. esse Vincent, ele é o único que ganhou a Tríplice Coroa, que é o UTMB, a Diagonale des Fous e Le Templaire. Ganhou as três, cara. E, pô, e eu tava correndo com ele lá no treino, assim, normal, todo mundo. Só depois, lá pro final, que ele foi dar meio que uma palestra, assim, que ele se apresentou como o Vincent Delabert, campeão do TMB, com todos os títulos. E ele é de Chamonix, ele é residente de Chamonix. Quando ele ganhou, foi até uma grande festa lá em Chamonix, por ele ser residente filho da terra mesmo, né? Ele nasceu em Chamonix e ganhou o TMB. Uhum. É uma historinha extra. Você é um cara que já viveu muito do trail run, né, Valmir, e de ultramaratona. Conta pra gente como é que foi a sua história aí, velho. Você conhece todo mundo, você já conversou, você esteve com o Kilian Jornet, conversou com ele, Jim Walmsley, Marco Olmo, Sim. esse cara aí, né, todo mundo. Então você viveu a história do trail run. E a sua, velho, como é que foi aí dentro? Cara, eu sempre fui atleta mesmo. Eu sempre me dediquei em alto nível, assim, pro que eu praticava. O que você praticava antes, velho? Então, eu joguei futebol de salão na escola, assim, a escola inteira. Disputei campeonato brasileiro, enfim. Foi muito massa. Até que eu descobri a capoeira em 97. E aí eu fiz 12 anos de capoeira, dei aula por 6 anos de capoeira. E aí entra a faculdade, começo a trabalhar, pagar as contas, aí abandonei, fiquei uns 2 anos sem praticar uma atividade assim intensa, fazia só academia. Mas aí comecei a correr. A corrida, na verdade, foi a primeira coisa que eu fiz assim, porque eu realmente quis. As outras coisas, uma coisa foi levando a outra, um amigo me chamava para ir fazer isso ou aquilo, aí eu comecei a treinar futebol de salão, um amigo me chamou para fazer capoeira e fui. A corrida não, a corrida eu falei, cara, eu tenho que correr.
eu tenho que fazer alguma coisa. E eu comecei a correr em 2009, e aí, assim, nem sabia que tinha evento de corrida, achava que era só maratona que era um evento de corrida, e eu fazia minhas corridinhas. 2009? É. Ô, então você é velho de guerra, hein, filho? Então, mas aí eu corria só por minha conta, assim, eu corria todo dia 6K, mas nem sabia que era 6K. Eu fui saber que era 6K depois, quando eu voltei a correr, que eu peguei o GPS e medi. Mas eu todo dia, de segunda a segunda, eu corria esse 6K, mas para manter a atividade física mesmo. E aí um dia o cara me chamou para fazer uma prova em BH, eu fiz, gostei pra caramba, e um outro amigo meu me chamou para fazer um treino de 11K na montanha, e aí fui, apaixonei, acabou dando 19K, e aí, cara, entrei pra corrida, isso foi em 2012, só em 2012 que eu comecei a correr trail. E aí, cara, Sei. começou assim, em 2013 eu fiz a minha primeira loucura, né, que eu tava apaixonado com o negócio, meu amigo me chamou para sair de Barbacena, que é a minha cidade, e ir até o Parque Estadual de Bitpoca correndo, isso em 3 dias. Aí eu falei, vou, ó, desafio, eu nunca fui em Bitpoca a pé, e fui. Aí morremos quase, mas conseguimos, chegamos lá. A minha história meio que já começa errada nesse ponto, né? Que eu já comecei fazendo um trem muito longo. Mas aí quando eu vi que eu queria mesmo fazer isso, aí eu sentei e falei, não, agora eu tenho que procurar um treinador e tudo mais. E fiz uma prova de trail mesmo, uma prova que saía de Lima Duarte e até Ibitipoca também, de 32K. Nem existe mais essa prova. Depois, aí já começa 2014, em abril, que eu fiz a KTR de Serra Fina. Aí tomei aquele sacode lá, né? Que acho que todo mundo Lá tomou não um tem como sacode. fugir do sacode, não. Caralho, foi muito sacode, velho. Todo mundo. E aí, cara, 2014 eu dou destaque, assim, pra KTR Serra Fina, porque foi lá que eu apaixonei por montanha mesmo, né? Eu achava que eu corria e lá eu descobri que eu não era um nada. E aí em 2015 eu voltei a fazer a KTR Serra Fina, fiz KTR Itamonte, fiz a de Campos do Jordão, fiz o desafio das Serras em Ubatuba, e aí já tava naquela onda, né, cara? Eu e o Piscininho, a gente ia praticamente todo fim de semana para alguma prova. Então foi muito intenso, assim, 2015, 2016 foi minha primeira... 2015 teve ainda o Endurance Challenge Agulhas Negras, que foi minha primeira prova de 50K. Depois... Sua primeira ultra, então. Minha primeira ultra foi o 50K do Endurance Challenge Agulhas Negras. E tem uma história até curiosa, porque na semana anterior teve a PTR de Videiras. E eu e o César fomos lá correr. Aí, pô, fomos correr a PTR, falei, vou no 27, a gente foi no 27 porque tinha um 50K no outro fim de semana. Aí largamos, o César estava em segundo, eu lembro muito bem, o Nelson Costa em primeiro, o César em segundo, eu em terceiro disputando com o quarto. Aí, velho, eu e o quarto colocado na disputa ferrenha, a gente se perdeu completamente. Acabou que a gente fez uma prova de 40K, eu cheguei destruído, e aí minha prova foco, que era o Endurance Challenge, eu fiz praticamente toda andando, que eu tava quebradaço, velho. Me fodi. Enfim. Mas... É muito engraçado, cara, que eu comecei a correr não tem tanto tempo, tem menos tempo. Eu lembro de você, velho, correndo essa PTR. Mentira, não foi essa, velho. Não foi a PTR, foi uma que você fez 50, foi de 50K, não foi essa não. A da PTR deu 40, velho. Não, teve a PTR de 50 do Itapuã. Não, eu fiz as APTRs aqui de Ouro Preto que deram 50K, 55. Porque a minha primeira prova de montanha foi a PTR, velho. Só que eu fui lá fazer os 12K e você tava nos 50K, que eu lembro, eu vi a sua chegada. Que doido. Maneiro. Então, aí 2015 foi muito intenso, cara. Depois, 2016, em 2015 eu ainda fiz o XTR 50K, fiz também essa que você falou, a PTR de Ouro Preto, 55, foi meu primeiro pódio numa prova acima de uma maratona, fiquei em quarto. E em 2016 eu fiz a primeira minha de 80, que foi em Nome de Costa Esmeralda. Foi uma prova muito massa, cara, porque a minha lanterna acabou a bateria
no quilômetro 12. E aí eu andei até amanhecer, até 6 da manhã eu estava andando só, porque eu não conseguia correr. Aí, amanheceu, eu comecei a correr, minha prova começou às 6 da manhã. Aí comecei a correr, passei todo mundo, velho. Cheguei em terceiro geral, terceiro ou quarto geral ainda na prova. Mó loucura. Ó, massa. É. E foi o primeiro ano também que eu fui para Peneda Gerês fazer lá na época, os 2016 foram 8 dias de prova. E foi do caralho, foi minha primeira viagem para Europa, curti pra caralho. Foi uma mega prova, conheci o Carlos Sá pessoalmente, uma pessoa que se tornou uma amiga pessoal. O Carlos Sá é um, né, das referências outro mito aí, mundiais né, cara? Oi? Ele é outro mito aí do trail run mundial, né? Sim, cara, ele é uma pessoa fantástica, ele e a família inteira dele, assim, tenho bem assim guardado no coração, são pessoas muito especiais mesmo, que a gente mantém o contato até hoje, né, cara? Então, assim, é bem próximo mesmo nossa relação. E tanto que eu fui em 2016, 17 e 18, foram 3 anos seguidos lá em Peneda Gerês. Ano passado eu não fui porque eu fui para Patagonia Run, mas eu iria se não fosse isso. E esse ano novamente eu também não iria porque eu tinha que fazer a Patagonia Run. E acabou que não aconteceu nada, né? O Covid nos limou. Então, só para dar uma sequência, 2018, eu fiz, depois de Peneda Gerês, eu fiz uma prova na Itália, na Toscana, de 50K. Também fiz Perdidos e fiz a Ultra Trail de Cape Town, na África do Sul, os 100 quilômetros, que foi maravilhoso. Nossa, foi sim, foi minha primeira grande performance numa prova. Essa prova, todo mundo que vai volta apaixonado, né, cara? Cara, Cape Town é fantástico, cara. Cape Town é fantástico. E olha que eu nem aproveitei nem 15% de tudo que ele tem que a cidade, o local lá tem para oferecer. Mas a prova em si, falando do evento, o evento é impecável, a organização é fantástica, o percurso é maravilhoso, você consegue correr forte, você tem descidas muito boas de descer, você tem subidas muito técnicas e a prova é rápida, cara. Lá eu fiz em 13 horas e alguma coisa, não lembro se foi 27 ou 47, mas é uma prova que quando você faz abaixo de 15 horas você ganha uma medalha Originals. Porque quando lançaram essa prova, o tempo limite era de 15 horas, porque o parque lá fecha, então eles tinham que fazer em 15 horas a prova. Chegasse depois de 15 horas, você nem era finisher, cara. 100K, o limite 15 horas. Só que agora eles conseguiram mais 2 horas, então o limite de prova dessa aí são 17 horas. É bem apertado mesmo assim. É apertado. Não é fácil não. O cara que vai lá e achando que vou lá, vou fazer em 17 horas, bicho, acelera, que senão você não chega não, que a prova é dura. Bom, e aí, cara, 2018 eu já estava decidido a partir para pancadaria mesmo, porque eu fui super bem em Cape Town, lá foi minha prova teste mesmo, em uma prova de 100K, porque minha experiência em Perdidos não estava contando tanto, porque lá eu acabei acompanhando a Cal Nogueira, que ela passou muito mal. E aí eu fui com ela, dando força para ela, porque ela estava em segundo geral, e eu falei, cara, não vou deixar você desistir, a gente vai fazer essa prova junto. Aí eu fiz a prova com ela, então assim, eu completei o 100K de Perdidos em 2017, mas não foi assim, com performance, não foi a minha prova. Cape Town já foi. E aí eu já sabia que eu ia para Miúte, eu queria fazer Miúte de qualquer jeito, eu estava com um contato super bom lá da prova, já tinha feito a cobertura com outros atletas, mandei outras pessoas lá para fazer a cobertura, e eu estava decidido que eu ia para Miúte. E, cara, lá sim foi a minha melhor performance até hoje. Não tive performance melhor do que eu tive em Miúte. Lá são 115 quilômetros, com 7.200 de ganho. É uma prova muito técnica, muito dura, muito mais técnica que a antiga TDS, né? Que eu fiz também em 2018. Então eu fiz em 2018 a Miúte, fiz a TDS em Chamonix e também tive uma experiência bacana que eu participei do Mundial Juvenil de Skyrunning como chefe da delegação. E foi assim, muito enriquecedor estar por trás, assim, né? Eu não estava lá para correr, eu estava lá para ser chefe de equipe. Foi uma experiência incrível.
E em 2019, participei de novo do Mundial Juvenil de Skyrunning, fiz o Tour do Mont Blanc pela segunda vez e corri o TMB, né, cara? Tá até aqui atrás, aqui, ó. Foi... O TMB é a sua grande paixão? Cara, não, é Zegama. Zegama. Zegama pra mim é a minha cereja do bolo que eu já coloquei lá, já consegui fazer também. Eu sempre fui apaixonado com Zegama, ela sempre me chamou mais atenção do que o TMB. O TMB tem... Todo mundo que corre, né, cara, vê as imagens daquela subida lá de Santo Cristo lá e fica louco com essa prova, né? Velho, aquilo lá é incrível porque eu postei na revista outro dia, eu filmando a chegada do Xavier Thevenard em 2018. E é impressionante a multidão que acompanha a chegada, né? É muita gente. E Zegama é aquilo lá durante 42 quilômetros, cara. Saca? Porra. É muito louco. Você fica até de saco cheio de tanto que as pessoas gritam na sua cabeça, que é gritaria mesmo, é poluição sonora. Então, assim, a Santo Espírito ela é a mais famosa subida, mas a mais emocionante é Santo Espírito, falei Santo Cristo. É Santo Espírito. A mais emocionante mesmo, nem é ela não, cara, é a subida da montanha mesmo, a Escorre, que você está a mais de 1.500 metros de altitude, o terreno super técnico, é assim, pirambeira mesmo, a galera pendurada, velho, até meio arriscado, assim, porque é muita gente, sabe? Então, os lugares assim que caberia uma pessoa arriscando de cair, tem 5, aí você fica, caralho, vocês são muito doidos, é muita gente, cara, é incrível, é a prova que, pô, dificilmente muitos brasileiros vão fazer porque, pô, é muito complicado você ser sorteado. Mas quem conseguir ser sorteado, cara, putz, velho, vende a mãe, mas vai, porque é a experiência que você dificilmente vai repetir. A não ser que você seja atleta de elite, né? E aí elite tem vagas reservadas. E a minha história é essa, cara. Eu fiz aí prova de 50K, eu fiz 8 provas de 50K, de 80 eu fiz 4, de 100 até 120 eu fiz 5, de 100 milhas eu fui finisher em uma, mas foram 2 tentativas que eu abandonei na Patagonia Run, e era para eu ter corrido sexta-feira de novo a Patagonia Run 100 milhas, mas não rolou. Pô, que pena, né, velho? Pois é. Então essa é a minha história, velho. Assim, claro que eu pulei um monte de prova, né, porque não dá para falar de tudo. Eu quis mais dar um resumo e colocar em pauta as outras, né? É uma bela história dentro do trail run, né? Tem uma historiazinha já aí. Tem. E você, Rafa, como que você começou a correr? O que aconteceu aí? Você de repente começou a correr ou você tem um histórico aí mais... Não, eu, assim, de corrida mesmo eu não tenho muito tempo. Né? Eu sou atleta desde quando eu nasci também, igual você. Igual eu o Kylian, né, velho? Você nasceu igual o Kylian. Igual a todo mundo. Todo mundo que apaixona, velho, com o treino, acho que vem ter uma bagagem prévia, né? Não é ninguém que sai do sofá pra correr, né, cara? Então, assim, eu fui... Aos 6 anos de idade, eu comecei a fazer taekwondo e formei faixa preta, fui vice-campeão brasileiro, diversas vezes campeão mineiro. Então, aí treinei durante 12 anos taekwondo. Mas você ainda dá um chute bom ainda? Só se for pra estirar a minha virilha, né? Não é nada. Então, cara, assim, mas desde quando eu fazia taekwondo, na verdade, eu era apaixonado com montanha, né? Eu fui criado num condomínio numa região bem montanhosa, perto de Belo Horizonte. Então, assim, desde criança, eu gostava de enfiar no mato e subir montanha, e aí queria ser escalador. E fui aos poucos apaixonando com o montanhismo. Entendi. Né? Eu ficava vendo as imagens da galera escalando Everest, Aconcagua e aquilo tudo, velho. Eu ficava alucinado com aquilo. Eu lembro de quando eu peguei o livro no Ar Rarefeito, né? Do acidente que teve em 96. Cara, eu li esse livro em 2 dias. Eu tinha 12 anos. Caralho. Li ele em 2 dias e li ele várias vezes depois. Já li o livro umas 5 vezes. Que isso? E eu ficava olhando as imagens, o céu azulzão assim, por causa da altitude, eu ficava, que isso? Que negócio começou a povoar a minha mente, eu só pensava nisso. E eu comecei a escalar, né? Tive
Escalava assim em academia, em rocha, né? Não com grande frequência, porque a gente é dependente, criança, adolescente, não tem dinheiro para viajar, não tem, né? Você precisa da permissão dos pais e tal. E comecei a escalar, tive um acidente que eu tive uma fratura exposta de tornozelo escalando e fiquei parado. Meu pai falou, não quero mais ouvir falar de montanha. E fiquei um tempo parado, mas eu dava minhas escapadas para viajar para o Pico da Bandeira, para Pico das Agulhas Negras, Pedra Azul e tal. Né? E aí, em 2014, né, eu estava formando, eu já era formado em medicina, né, eu estava fazendo minha residência de ortopedia, e eu fui para o Equador fazer um camp de montanhismo. Né, a minha ideia era escalar 3 montanhas lá, sendo a última o Cotopaxi, que é um vulcão ativo, né, nevado, massa, de 5.900 metros. E eu escalei as 2 primeiras montanhas, né, e quando eu fui escalar o Cotopaxi, né, no segundo dia de escalada, que seria o dia do ataque ao cume, eu estava assim exausto, estava muito, a altitude me pegou, o cansaço me pegou, e eu não consegui chegar no topo, né, senão que eu não, talvez eu até conseguiria, não sei, mas o guia falou assim, cara, você está muito devagar, desse jeito vai ficar arriscado, se a gente resolver chegar no topo, pode ser que você tenha problema para descer. E aí eu fiquei assim arrasado, né, velho? Eu lembro que minha força para descer da montanha acabou. Depois disso, eu caía toda hora, eu fiquei assim arrasado mesmo. E a gente teve que fazer um resgate de um montanhista inglês que tinha caído e rompido a musculatura da coxa. Foi até uma experiência interessante. Só sei que o guia da montanha virou para mim e falou assim, ó, você tem que melhorar seu condicionamento físico para encarar as montanhas, senão você não vai conseguir, né? A gente viu como é que você ficou lá, né? Realmente. E eu perguntava para ele, o que você sugere de esporte? Aí o cara falou assim, mountain bike. E eu comecei a pedalar. Só que mountain bike é aquele negócio, né, velho? Aquele trampo danado, né? Pega a bicicleta, bota no carro, tira pneu, pega capacete. Então, assim, eu tava pedalando, mas um pouco desanimado. Até que um dia, velho, por coincidência, eu tava com minha esposa, né, na época era namorada, a gente foi pra Tiradentes, e assim, por coincidência, tava tendo X-Terra de Tiradentes. E na hora que eu vi a galera dos 50K chegando, velho, eu falei assim, tá aí, é esse esporte que eu quero fazer. Que ano que foi isso? Isso foi em 2015. Ah, eu tava lá correndo. Foi por causa do X-Terra de Tiradentes, eu vendo a galera chegar, eu falei, nossa, é isso aí que eu quero fazer. E aí comecei a corri aqui na Serra do Curral e explorando as trilhas que eu fazia de bike correndo e tal. E aos pouquinhos eu fui entrando em provas e etc. Né? E aí assim, eu tenho 4 anos de corrida, né? Foi em 2016 que eu comecei a correr. Então eu assim, no primeiro ano que eu já estava correndo, eu fui para Ultra Fjord 30K, 2016. Que foi até o ano que morreu o corredor lá das 100 milhas, né, o mexicano. E, velho, eu correndo lá, na hora que eu tava correndo naquele lugar maravilhoso, nevando, aquele frio, velho, eu falei assim, nossa, eu tô vivendo um sonho. Caraca. Sério. E aí conheci uma galera, muita gente boa, o Carlos Magno, pô, eu fui pra lá só pra correr, não tinha hotel pra ficar, o Carlos Magno, lá do Rio, né, de Niterói. Falou, velho, fica no meu hotel, você dorme lá, pode dormir no chão lá, velho. Falei, ó, beleza. Comecei a andar com ele na época ele é patrocinado pela The North Face. É um cara, gente boa, é um corredor fantástico também. Sim. E aí, ficava perguntando pra ele tudo, né, velho? O que você come, não sei o quê. Ele foi pra correr a 100 milhas, aí teve um problema lá, o nariz dele começou a sangrar e ele foi barrado no PC. E aí mudaram ele pros 30K, assim, você vai correr amanhã, então a gente te coloca nos 30K. Só que ele, na verdade, estava registrado para 100 milhas. E eu assim, velho, 100 milhas, que é isso e tal. E aí conheci outras pessoas também, né? Um deles foi o André Arandi, do Rio Grande do Sul, que estava correndo no 100K. E ficou muito amigo meu, né? E eu achava que negócio assim, 100K na Ultra Fjord, isso é só monstro que faz, não é qualquer um. E eu comecei a treinar, velho, sempre com foco do 100K da Ultra Fjord. Era isso que eu queria fazer. Todas as provas que eu queria fazer, eu treinava para um dia chegar nesse objetivo. E eu até ano passado fui para a Ultra Fjord fazer o 100K, eu fui fazer o VK e o 100K. Só que aí a prova foi cancelada lá, né, velho?
Então assim, eu fui 2 vezes para Ultrafiote e 2 provas canceladas. O povo até fala, o povo até brinca comigo, Rafa, me fala onde é que você vai correr, velho, que eu não vou não. Porque você, velho, tem uruca, velho. E assim, a minha história começou a correr por causa disso, velho. Eu apaixonei com a Ultrafiote, foi o meu objetivo primário. Né? Aí corri também provas de 100K, eu fiz a BR-130, só que nas 3 maratonas, né? Tem 3 ou 5 maratonas. Eu fiz as 3 maratonas, e aí foi aquela ultra com apoio, pace, que eu levei 2 amigos meus, o Arthur e o Raoni, foi muito massa, né? Eu fiquei destruidão, não tava nada treinado. Eu fui assim, velho, fazendo o que não se deve fazer. Eu corri uma prova de 50K, me inscrevia para de 80. De 80 já me inscrevia para 100. Mas curtia pra caramba, eu gostava disso. Eu gosto disso, né, velho? Eu gosto de estar no meio do mato, no meio da montanha, velho. Assim, eu gosto de estar muito tempo exposto, sacou? As condições da natureza e da montanha. E aí uma prova que me marcou muito foi a Ultra do Monte Rosa que eu fui, que foi a primeira prova minha na Europa, fui fazer o 100K. Maravilhosa a prova, né? Assim, muito técnica, parte de montanha que tinha uma película, parte assim, que tinha de pedra com uma película de gelo que você ia escorregando com o abismo do lado, sacou? Massa. Ano passado, 2019, eu fiz a TDS, né, o 145. Foi até interessante, porque durante a prova eu fui começando a sentir uma dor na minha perna, né, na canela, assim, perto do pé, perto do tornozelo. E essa dor foi piorando, piorando. Eu não conseguia mais correr na descida. Na subida eu ia bem. Ia até no final eu ia ultrapassando gente na subida, mas na descida eu não conseguia correr. Era um suplício para mim. E eu consegui completar a TDS, beleza, cheguei assim até o aspecto físico eu cheguei muito bem, né? Cheguei feliz da vida lá e tal, encontrei com você lá na chegada, com o Tony, né? Foi muito massa. Só que aí no dia seguinte eu acordei com a perna inchada, dolorida pra caramba, e eu fui me examinar, né, que eu sou ortopedista, cara, e pelo exame físico eu já constatei uma fratura de estresse na tíbia. Ou seja, eu corri a prova, eu fui desenvolvendo a fratura de estresse, né, provavelmente pela falta de experiência, a falta né, o pouco tempo no esporte, né, e já encarando distâncias longas. E aí eu fui no dia seguinte, já comprei um par de muleta e já comecei a tratar. Né? Esse ano eu estava inscrito para minhas primeiras 100 milhas, né, que seriam as 100 milhas da Istria, na Croácia, que também é uma prova parte do circuito mundial. E a prova do segundo semestre eu estava para a Moza 100. Provavelmente eu rodei nas duas. A Moza não cancelou ainda, mas 99% de rodar na prova também, né? Por conta da questão do coronavírus. Mas é isso, eu gosto de estar na montanha, velho. Eu gosto de estar muito tempo na montanha. E, velho, Então as provas que são de curta distância, elas acabam rápido. Para mim a diversão dura pouco, sacou? E o sofrimento também é grande quando você faz, por exemplo, aqui no Brasil eu comecei, esse ano eu fiz 2 provinhas lá da RTR Trail Run do Wanders. Velho, eu fiz uma prova de 14K, eu acho lá. Que isso, bicho? Se acelerar demais, nossa senhora, sofrimento pra caralho. Acaba rápido, né? Mas vou te falar, sofre também. Mas eu prefiro as longas, eu prefiro... É até engraçado, nós dois gostamos das longas, né? E por isso que a gente até resolveu fazer esse episódio para conversar sobre o ser ultra. Sim. Né? O que é, Valmir, pra você, velho? Qual que é o seu sentimento, velho, de ser ultra? Falar assim, ó, o dia que você fez a primeira ultra, o que você pensou na hora? Caralho, foi foda. Mas assim, na real, velho, eu não penso nisso não, saca? Sou ultra, eu não penso, hora nenhuma eu me classifico como ultramaratonista, por mais que seja o fato, eu não me julgo assim, não me vejo assim, não gosto de ostentar ou colocar esse sufixo no meu nome, não acho legal. E assim,
Para mim, correr ultra é mais um aprendizado que eu tenho de mim mesmo. Eu gosto de saber como que meu corpo reage a estímulos. Então, assim, os treinamentos que eu faço, eles são todos... claro, o físico, eu estou treinando o físico ali, mas o conhecimento que eu estou adquirindo do funcionamento do meu corpo, das reações que ele tem, das necessidades, isso para mim que me incentiva mais. E aí a hora que eu ponho isso em prática, e aí, poxa, eu tenho experiência em provas de até 100 km, vamos supor. Já é uma prova ultra, mas como eu falei, isso para mim não diz muita coisa. E aí a hora que você coloca uma prova de 120, 140 ou 160 quilômetros, que aí, cara, você acha assim, eu conheço o meu corpo, aí o seu corpo vai e te passa uma rasteira e você fala assim, porra, velho, deu tudo errado e eu tenho que aprender tudo de novo, porque como que isso vai funcionar? E aí você parte do zero para entender o funcionamento do seu corpo todo de novo sobre aquela distância. É o que aconteceu comigo até hoje, até o máximo que eu já fui, que foi 170 quilômetros no TMB. O que me move mesmo é esse aprendizado, essa vontade de estar na trilha, na montanha, vivenciar os momentos, a montanha em si, né? Visuais e sentimentos e conexão, mas esse aprendizado do funcionamento do corpo, para mim, cara, é realmente o que me move. Você vê Patagonia Run, eu larguei super experiente, super bem treinado, super confiante, e chegou no quilômetro 120 eu estava totalmente esgotado, justamente porque eu fiz uma prova no mesmo ritmo de força, e, enfim, que eu faria uma prova de 120K. E para uma prova de 100 milhas, por mais que eu esteja bem treinado e que eu esteja no ritmo confortável, lá na frente pode ser que falte. Então eu tenho que tirar um pouquinho mais o pé para, se for o caso, sobrar lá na frente. Foi o que eu fiz no TMB. A gente vai aprendendo, isso, né? A gente vai aprendendo com experiência mesmo, com paulada. Não tem como você chegar e falar, eu vou fazer uma prova de 100 milhas e você colocar o ritmo que você é acostumado a fazer numa prova de 100K, o risco de você quebrar e de dar errado é gigantesco, cara, é gigantesco. Não é nem inteligente fazer isso, né? Começar exatamente. já, você tem muita coisa pela frente. Exatamente. Né? Você vai correr mais de 24 horas, exato. Então você vai ter que segurar. Então, assim, cara, a ultramaratona para mim, ela não tem esse peso e esse glamour que a maioria das pessoas veem, saca? Todo um monte de gente quer ser ultra, quer correr 50K para colocar o nome lá, não sei lá o que, ultra. Cara, eu particularmente não julgo ninguém, mas isso pra mim não tem significado nenhum. Cara, eu entendo o que você diz e respeito, mas eu vou te falar que quando eu fiz a minha primeira ultra, eu fiquei feliz demais, cara. Não, eu também, pô, não falei estrela, que eu não fiquei feliz. Mas eu digo assim, eu não vejo muito sentido do ser ultra ser alguma coisa tão significativa assim, sabe? Eu tinha feito já maratona de trail, e aí quando eu fui fazer a minha primeira ultra foi uma prova no deserto do Utah, nos Estados Unidos, uma prova de 50K, né, quando eu morava lá. E, velho, eu corri esses 50K feliz, velho, do início ao fim. Que maneiro. Na hora que eu cruzei, nossa, velho, na hora que eu cruzei a linha de chegada, velho, eu tava tão feliz, velho. Falei assim, cara, meus primeiros 50K, velho, minha primeira ultra, minha vontade era sair dando estrela, véio, juro pra você. Por isso que eu nem critico quem fica empolgadão e bota lá no nome, lá, ó, Ultra Rafa, sabe? Já fez isso? Porque realmente, velho, não, nunca fiz, velho. Mas eu fiquei, velho, assim, muito entusiasmado, sacou? Não, foi muito doido. Isso aí, cara, lógico. Eu também, quando eu fiz a minha primeira de 50K, assim, eu não fiquei tão feliz porque eu tava quebrado, eu fiz ela todo quebrado, foi o English Challenge. Mas a minha primeira prova de 100K que eu fiz realmente com performance, foi uma prova digna, que foi Cape Town, porra, foi isso aí que você falou, eu corri a prova inteira feliz, cara. Cheguei, a hora que eu cruzei a linha de chegada, foi um êxtase, assim, caralho, foi realmente
foda, foi foda. A Ultra Pine que eu fiz de 80K, velho, foi a primeira minha de 80K. Eu também corri, velho, cheguei inteirão, feliz pra caramba, velho. A partir dos 100K eu sempre cheguei quebradão, não tem jeito. Mas é uma sensação, é até interessante, velho. Eu vou ler uma frase aqui do Scott Jurek sobre ultramaratona, que fala uma coisa interessante, ó. Corria e sigo correndo, porque aprendi que uma vez que começamos algo não podemos abandonar. Na vida, assim como nas ultramaratonas, temos que seguir adiante. Então o que eu acho, velho, dessa frase, que ele foi muito feliz nela, que a ultramaratona, ela é como a vida mesmo. A gente começa e a gente vai enfrentar percalços no caminho. A gente vai enfrentar diversos obstáculos. Vai ter hora que nós vamos estar mal, vai ter hora que nós vamos estar com dor, nós vamos estar com fome, nós vamos estar com sono, com frio. E a gente vai passando por tudo isso, né? Não tem jeito. E nossa vida também na vida não vai ser um mar de rosa sempre. Então, vai ser um paralelo muito interessante. Não, sem dúvida. Né? Assim, né? Tem variáveis que a gente não tem como evitar. Por exemplo, sono, não tem como evitar. Não tem. Né? Lógico, o cansaço tem, se você treinar direito, fazer uma boa planificação, né? Mas sono não tem como. Fome tem como. Né, tem como se evitar, você vai comendo, você vai aprendendo a nutrição e etc. Né, mas são coisas que só a experiência vai te trazer. A gente pode ler, pode estudar, pode tudo, mas a experiência é o principal numa ultramaratona. Sim, eu também gostei muito dessa frase. Eu só faria um pouquinho de reflexão mais profunda na questão de uma vez que começamos algo, não podemos abandonar. Isso para mim não soa tão bem assim, porque aí eu tenho um pouquinho de receio quanto a essa parte da frase. Mas... Cara, não é ruim você abandonar uma prova. É ruim, claro, né? Você sai frustrado. Você teve uma experiência dessa na Patagonia Run. Sim. Mas não é o fim do mundo, não. A prova vai estar lá no ano seguinte, claro, pra você fazer. O que a gente tem que lutar contra é igual eu já falei algumas vezes. Você tem que ir para a prova sem pensar em momento algum em abandonar. Você tem que lutar e seguir em frente, como diz a frase, até você perceber que não adianta que se você continuar, você vai estar trazendo risco para você. Aí que é a questão que você não é a sua vida. Ali, aquela outra maratona ali não é a sua vida. Na segunda-feira você vai ter que ir trabalhar, vai ter gente esperando para chegar, então assim, tem que se preservar. Mas o que eu mais vejo assim de pessoas que abandonam muito é assim, vou abandonar, meu joelho doeu, vou abandonar, eu estou com dor de barriga, vou abandonar. Então as pessoas precisam de ler essa frase aí e vestir essa carapuça daí, porque as pessoas abandonam muito fácil. Tem gente que já começa uma prova abandonando, já começa com medo. Eu acho que quem começa com medo é que não está preparado mesmo. Sim, né? O cara vai fazer uma prova de 100K, nunca chegou nem perto de fazer isso, vai fazer a prova. Ele vai estar com medo e a chance dele abandonar é muito grande. Porque né, ele não teve, não galgou aí um caminho para chegar lá. Ele pulou etapas, né? Até a segunda frase que a gente selecionou aqui toca um pouquinho nisso. Cada um de nós possui forças para tentar algo que ele não tem certeza de que pode realizar. Pode correr 1 milha, ou uma corrida de 10 km, ou 100 milhas. Pode ser mudar de carreira, perder 5 quilos, ou dizer a alguém que você a ama. Scott Jurek também. O cara é foda, As frases dele são... o Scott Jurek, além de ser ele era o Kilian Jornet da época dele. Sem dúvida. O cara era imbatível. Sem dúvida. Né? E ele é muito inteligente, ele consegue expressar muito bem. Então, assim, nós pegamos para conversar sobre ser ultra, várias frases, a maioria das frases são dele, porque ele é muito bom de colocar no papel que a gente pensa. Enquanto você corre, ainda mais o Scott Jurek, que corria pra caramba, né? Corria muitas provas longas, muitos desafios pessoais longos. Tinha tempo para pensar, né?
É verdade. Muito massa, cara. Agora que a gente estava conversando aí sobre quem começa uma prova já meio derrotado. Né? Durante uma ultra, nossa cabeça, a gente vive uma mistura de empolgação e de frustração, né? Aham. Quando você começa a se frustrar demais, né, começa naquela vibe ruim, né, vai virando uma bola de neve que às vezes isso realmente vai te atrapalhar de não só completar, mas de curtir. Isso. A gente corre porque a gente gosta, a gente não é obrigado a correr. Exatamente. Né? Então aquela bola de neve de frustração vai atrapalhar muito. E tem uma frase interessante demais do Scott Jurek também a respeito disso. O pensamento aleatório é o inimigo do ultramaratonista. Pensar é melhor usado para o essencial primitivo. Quando comi por último, a distância até o próximo posto de ajuda, a localização da competição, meu ritmo. Além dessas considerações, a chave é mergulhar no momento presente, onde nada mais importa. Cara, perfeito. E é isso mesmo, né, cara? Perfeito. Se você fica pensando o tempo que está na prova, você vai ficar muito tempo lá. Se você ficar o tempo inteiro pensando, ó, falta tanto, fiz isso, passei daquilo, vira um martírio. Sem dúvida. Né? Não, deixa de ser uma diversão. Exatamente. E aí também se combina com a vida, né? Claro. Quem vive pensando no futuro, ó, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que ter estabilidade, eu tenho que ter isso, tá sempre pensando no depois, não aproveita o momento. Exatamente. E na ultra é assim mesmo. Cara, quando eu vou correr, eu gosto de curtir, velho, de estar no meio da corrida, sentindo tudo. Eu gosto de ver as montanhas, eu gosto de sentir o vento. Eu gosto de entrar de cabeça. Tanto que eu nunca tive medo de entrar em prova nenhuma. Sempre que eu vou assim, eu sabendo que eu vou começar. Eu não sei se eu vou terminar, mas que eu vou começar. E lá, cara, eu nunca tive problema. Obviamente a gente tem pensamentos ruins, né? Na hora que você começa a sofrer, você vai sofrer, mas também muda muito o tempo todo. Se você fica pensando só nisso. Cara. E tem corredor que tem um baixo astral danado, né, velho? Tem gente que você fica assim, eu vou sair fora desse cara aqui, você tá correndo com alguém. A pessoa começa a falar, reclamar demais, você fica doido pra vazar dela pra você não pegar aquilo. O cara tá lá numa prova lá de 50K, no 15 ele já tá assim, velho, eu acho que eu vou falar que eu machuquei. Fica pensando na desculpa que ele vai arrumar pra abandonar já. Exatamente. O que você acha dos atletas que... Os atletas profissionais, eles desistem muito mais do que os atletas amadores. Sim. Cara... O que você acha disso? Eu vejo assim, atleta de nível... eu gosto de separar. Vamos dizer, os elites aqui do Brasil. Eles têm um cronograma, um calendário para seguir aqui, de provas, enfim, que eles são elites. Aqui, eu acho ok eles abandonarem qualquer prova, que eles não estiverem bem. Por quê? Porque se ele não está bem, não está rendendo o que ele tem para render, às vezes é melhor ele parar e se preservar para a próxima prova, foco, do que ele simplesmente chegar por chegar ali. Eu fui entender isso muito depois, eu não tinha esse pensamento não. Mas os atletas de elite aqui do Brasil, que vão para fora, que não vão lá para ganhar, com certeza, abandonar lá eu já acho feio. Porque lá sim eles podem completar de boa, curtir, fazer uma corrida mesmo com a máxima performance deles. E caso dê alguma coisa errado, vou abandonar. Cara, abandona não, velho. Se você tem condição de completar, não é uma coisa grave nem nada, termina a porra da prova. Eu tô passando mal. Cara, dá um tempinho aí, segura a onda, vai e completa. Eu acho que tem muito dessa separação, cara. O atleta de performance, de alto rendimento, vamos dizer lá, os top elites lá, Kim, o Killian, o Jim Mosley, esses caras todos aí, se eles estão numa prova que não é foco deles, vamos dizer, os caras estão correndo a Transgran Canária, mas o foco é o TMB. O cara tá lá, não tá rendendo, torce um pé, aí continua, dá para correr, mas, cara, não vou render nessa prova.
cara, eu acho ok eles abandonarem, se preservar para a prova foco deles, sacou? Agora, se o cara não é atleta de elite, pouco importa qual posição que ele vai chegar, velho, tem condição, vai firme. Eu acho besteira a pessoa abandonar. Eu concordo com isso, velho. Eu concordo com isso quando a gente vê um atleta de elite que vive da corrida. Sim, sim. Sabe? Agora, o atleta que é elite, mas não vive da corrida, pô, se ele vai largar porque ele tá mal, porque ele não tá ganhando, ele não tá lá obrigado. Não, entendeu? com certeza. Não é obrigado. Então eu não vejo qual o problema dele chegar em 10º. Não vejo. Exatamente. Sabe? Não. Aí não vou falar que meu joelho tá doendo e tal. Qual o problema do cara chegar em 15º? Não, eu acho... ele entrou na prova porque quis, velho. Sim, e eu acho até bacana o cara, mesmo não tendo rendido, ele chegar lá atrás e tudo mais. Agora o cara que tem um calendário ali, o cara, pô, quero ser campeão dessa prova. Aí ele tá numa prova que não é o foco dele. Ele não tá rendendo, cara, se preserva e vai treinar para sua prova foco. Aí eu acho, não questiona esse ponto. Agora, se não é, velho, se você não vai brigar pela ponta ali, não é só prova foco nem nada, velho, termina essa porra aí, cara. Você entrou, igual você falou, você não é obrigado a nada não, filho. Você tá aqui por quê? Porque você quis. Pô, eu achei legal, cara, naquele UTMB que todos os atletas de elite foram desistindo um depois do outro. Foi o de 2018. Foi interessante, cara, que o Jim Walmsley, eu sempre tive um certo preconceito com ele, velho. Eu acho que não sou muito simpático com ele, não. Mas enfim, ele era um dos cotados para ganhar o UTMB. E o cara começou a não render no UTMB e começou a ficar para trás. Aí eu já comecei, esse cara já existe. De repente, velho, lá no meio da prova, o cara tava lá atrás, velho, e correndo ainda. Aí eu comecei a pensar, velho, eu tô valorizando esse cara. Ele já sabe que ele não vai ganhar, ainda tá correndo, massa demais, valorizando. Aí acabou que ele largou também. Não, mas ele foi guerreiro, velho. Até em 2017, quando foi aquele ano cabuloso lá do Daene, o Killian. Do Daene. Ele lá em Champex-Lac, ele dormiu acho que uma meia hora, cara. E ele ainda chegou em sexto. Não, ele é foda. Quinto ou sexto, eu acho. Quinto. Ó, a gente tá falando de performance, vamos ouvir o Kylian Jornet agora. Vamos lá. Vencer não é terminar em primeiro lugar. Não é vencer os outros. É vencer a si mesmo, superar seu corpo, suas limitações e seus medos. Vencer significa superar a si mesmo e transformar seus sonhos em realidade. Olha que doideira. Grande Kylian Jornet. Os cara têm uma mente brilhante, né, velho? Além de ter um nível de performance absurdo, os caras são foda. E você vê, o cara já fez tudo que ele quis fazer, ele fez. O Kylian, ele é um cara muito culto, né, bicho? O cara fala não sei quantas línguas, lê pra caramba, maior estudioso e vive na montanha. O cara é muito foda. Outra frase dele aqui, ó, bacana. A gente falou que o cara é culto, agora ele vai falar que é mesmo. Correr é uma arte, como pintar um quadro ou compor uma peça de música. E para criar uma obra de arte é preciso ter em conta 4 conceitos básicos: técnica, trabalho, dom e inspiração. Eita, caçamba, hein? Se eu falo isso, o povo fala assim, esse Rafael é um retardado. O Kylian Jornet, o cara tem base para falar mesmo. É muito doido. Mas, não, o Rafael tá viajando, ele falando que correr é igual uma obra de arte. Correr é o trem mais primitivo do mundo. Não, o Kylian Jornet falou, então a gente tem que confirmar que é verdade. Pois é. Muito maneiro, essas frases vieram a calhar, viu? Porque essa, por exemplo, eu não conhecia dele, não. Não, também não, foi na pesquisa aí. Olha a o negócio de não dizer. A próxima é incrível também. Do Jim Karnazes. Não, do Jim Karnazes eu não gosto das frases dele. Tá, não, aqui ó, não, vou ler aqui ó, uma do Kylian Jornet legal. O segredo não está nas suas pernas, mas na sua força mental. Kylian Jornet. Mas é mesmo. E é exatamente isso.
Eu lembro quando eu tava indo fazer a TDS e eu machuquei meu ombro, eu fiquei naquela preocupação, né, cara, de não conseguir treinar o suficiente e tal. E o Otônio me mandou um link de um cara, um amigo dele, que fez a TDS caminhando, velho. Ó, Do começo ao fim, porque o cara se machucou. E ele fez um bom tempo até. O cara devia caminhar forte demais, né? Devia caminhar igual a gente corre. Mas o cara machucou e foi caminhando. Ou seja, olha o pensamento, olha a cabeça do cara, o tanto que era forte. O cara já entrou machucado, sabendo que não ia correr, se propôs a não correr e completou na frente de um monte de gente que se propôs a correr. pois é. Cara, a cabeça é o que A manda. cabeça manda. Cabeça é o que manda. É. O corpo você treina, você deixa os seus músculos preparados, o seu cardiorrespiratório preparado. Agora, velho, se você tem a cabeça fraca, se você não tem, se você não está preparado para lidar com situações extremas, com situações que você vai ter que resolver ali em curto espaço de tempo, uma coisa que deu errado, um tornozelo que você torceu, um estômago que está ruim, uma bolha que deu no seu pé, um frio que está mais do que o seu equipamento aguenta. Cara, se você não tiver cabeça para lidar com essas situações, cara, sinto muito, bicho. Não vai ser o seu condicionamento físico que vai te segurar na prova. Exatamente. É o que o Otônio sempre fala, né, velho? Correr uma ultra é saber administrar... O caos. Administrar o caos. Porque o caos vai vir. Essa frase dele é muito boa. Muito boa. Quando você largou lá na Patagonia Run, né? Como é que foi a situação na hora? Velho, eu tava me sentindo super-homem, cara. Porque eu tava tão bem treinado, tava tão confiante que eu tava, tipo, vou dar 10 tiros de 15 quilômetros e depois tem 10K pra soltar as pernas. E, cara, eu larguei... Fazer um fartlek, né? Eu larguei na Patagonia Run bem consciente de que eu tinha que fazer um ritmo mais ameno. Tanto que eu previ meu primeiro 50K na faixa de 7 a 8 horas. Só que a prova era as duas primeiras partes, os primeiros 55 e o segundo 55, é montanha pura. Então eu fiz um ritmo mais confortável, só que esse ritmo confortável era o ritmo que eu uso normalmente para uma prova de 120K. E aí teve um problema também, porque a madrugada foi muito fria e eu cometi um outro erro, que eu levei um agasalho errado, um agasalho muito leve, e tentei me proteger de uma chuva padrão no Norak. Aí fiquei muito molhado por dentro, né? E tinha uma montanha lá que ela me sugou as energias todas lá e acabou comigo. Mas eu tava me sentindo super bem e fui acabando com as minhas forças psicológicas e físicas ao longo do percurso. A partir do quilômetro 90, eu já não tinha mais condição de prova. E aí eu fui igual fala aí o Killian aí, se não puder correr, ande, se não puder andar, rasteje. Mas se não der mesmo, aí você Não, na verdade quem fala isso aí é o Jim Karnazes. Corra quando puder, ande se for necessário, rasteje se for necessário, simplesmente nunca desista. Isso aí que eu não concordo, então. Simplesmente nunca desista. Pô, vamos fazer que eu vou morrer, né? Não vou morrer, mas segunda-feira tem conta pra pagar, cara. Mas Patagonia Run foi uma prova assim que foi um outro tapa na cara que eu tomei. Foi o meu segundo tapa na cara. O primeiro foi a KTR de Serra Fina, 2014, e a Patagonia Run foi o segundo. E é bom tomar esses tapas na cara, velho. É bom pra caralho. Eu não ligo. Cara, me bateu muito forte esse DNF na Patagonia Run e eu não admitia. Eu achava que eu tinha lidado bem com isso. Mas eu só fui ver o quanto me afetou lá no TMB. Que a hora que eu completei o TMB, que eu completei as 100 milhas, bem, sem dor, sem nada, eu falei, caralho, velho, agora eu consigo correr uma prova de 100 milhas e eu sei que eu gosto de correr prova de 100 milhas. Com o meu DNF na Patagonia Run, eu fiquei com aquilo na cabeça, que 100 milhas não era pra mim. E só fui resolver esse problema depois de completar o TMB, que eu falei, caralho, realmente
Eu gosto de correr prova de 100 milhas e eu vou continuar correndo prova de 100 milhas, não vou parar com isso não. Eu acho que assim, o melhor conselho que a gente pode dar para quem está querendo correr ultramaratona, né? Se é que a gente pode dar algum conselho, né? Mas eu acho que o melhor conselho é: você vai tomar ferro uma hora ou outra, né? Você vai ter que saber lidar com isso. Vai vir cansaço, vai vir dor, a gente não tem como evitar, né? Então assim, você vai dar com a cabeça no muro, né? E vai ter que aprender a contornar o muro e continuar, se você quiser continuar, senão você vai ter que passar para a próxima, né? Desistir e passar para a próxima. E é engraçado, a primeira vez que eu senti na pele uma coisa que eu carrego comigo foi numa prova de asfalto, inclusive, que é o seguinte: quando você percebe que a sua única opção é ser forte, você não tem outra alternativa. Eu percebi isso correndo a minha primeira meia maratona lá em Porto Alegre. Eu estava correndo para fazer sub 1h30 e era o quilômetro 16 ou 17. Eu estava muito cansado, realmente esgotado. Eu ia bater o tempo que eu queria e eu estava querendo diminuir o ritmo. E aí eu percebi que eu não tinha outra opção a não ser forte, sacou? E aí eu fui e consegui manter o ritmo e fiz minha prova abaixo de 1h30. E cara, é engraçado que foi numa prova de asfalto, mas eu carrego isso comigo até hoje. Quando a sua única opção é ser forte, que você vai descobrir a sua verdadeira força. É verdade. Eu tive essa experiência, velho, na Ultra do Monte Rosa, na Itália. Né, uma prova de 100K duríssima, e assim, quando eu tinha passado o último PC, eu tava assim longe do tempo de corte, não tinha preocupação nenhuma com o tempo de corte. Só que, velho, eu quebrei pesado, velho, pesado, e era uma curva de nível na montanha, que a gente ia contornando a montanha até chegar na linha de chegada. E assim, toda hora que a gente contornando a montanha, assim, no single track massa, toda hora eu via uma cidadezinha lá embaixo da montanha. Eu falava, deve ser ali a linha de chegada, deve ser ali. E não era, velho, era outra. E o treino não acabava. E a única opção minha era terminar. Eu tinha que tirar força, porque se eu desistisse, eu ia desistir como? Eu ia voltar, não tinha como voltar. Né? Me pegar ali, ninguém ia me pegar. Eu tava no meio da montanha lá, velho. Um abismo de um lado, abismo do outro. Eu tinha que continuar. Então eu só tinha opção de ser forte. E eu falei assim, quanto tempo até Graken, que era a cidade da Suíça que a prova terminava? Quanto tempo que até Graken? Aí o cara virou pra mim e falou assim, você quer a verdade ou a mentira? Eu falei, porra, velho, então me fala a verdade. E mentira, só de ter essa frase, você já me fudeu, me fala a verdade. Aí o cara, umas 6 horas. Eu falei, nossa, velho, eu não vou aguentar correr 6 horas, não. E o pior que foi mais ou menos isso aí, velho. Mais 6 horas. Só que no final, velho, eu já tava ultrapassando os outros, velho. Mesmo regaçadão, eu já tava ultrapassando a galera. Ou seja, só tinha como terminar. Já que só tem como terminar. Já que a gente só tem como terminar, vamos terminar essa prova. Né? E foi massa demais, experiência sensacional, muito doido. Eu imagino, cara. Puta que pariu. É aí que você cresce e você descobre o que você realmente pode fazer, né, cara? Isso aí eu acho que todo mundo, assim, quem tá ouvindo aqui, a gente tem certeza que tá sacudindo a cabeça falando assim, nossa, eu já passei por isso, eu também tive a mesma sensação. Na hora que o filho chora e a mãe não vê, já passei por isso. Tenho certeza que a galera se identifica com isso daí também, cara. É isso mesmo. É a vida, a gente o que o Scott Jurek falou da vida. A vida é assim, cheia de percalços, você vai ter que continuar. Exatamente, e é uma prova que você não quer da DNF tão cedo, né? Nossa, Deus me livre. Essa aí não dá pra ter DNF não, velho. Não, essa aí não rola não. Mas é massa, cara, essa analogia da ultramaratona com a vida, realmente ela é pertinente, porque realmente o tanto de oscilação que você tem numa prova
de ultramaratona, se equivale aí durante a vida, né, cara? A gente oscila demais entre uma coisa e outra, até mesmo no seu dia a dia, tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mal, um dia que você tá treinando, você tá voando, no outro dia você vai fazer uma rodagem simples, você fica, caralho, velho, parece que eu corri 100 km. É muito doido. Ô Valmir, então vamos fechar nosso papo aqui, né, cara? Deu uma Vamos, hora aí, tá na já hora, deu né? tempo do povo cansar de ouvir nossa voz já. Rendeu. Eu queria, Beleza. assim, antes da gente desligar aqui, eu queria mandar uma mensagem para todo mundo. Tá todo mundo confinado nesse tempo aí de incertezas, né? Agora, assim, a gente tem que ter esperança mesmo, né? Tudo isso vai se resolver, né? O pior ainda vai vir, infelizmente, mas vai passar, né? Então a gente tá numa época aí que não é a melhor época, né, para ninguém, mas com esperança, com força de vontade, nós vamos sair dessa, vamos voltar a correr todo mundo junto, vamos voltar a se divertir nas montanhas, elas estão lá esperando, né? E a gente está com saudade delas e vamos voltar, né? Vamos ficar em casa um pouquinho, porque daqui a pouco vai dar tudo certo. É isso mesmo, cara. Tudo faz parte de um grande aprendizado, né? É o que a gente estava falando aqui agora. E é bom também porque todo mundo, antes do Covid-19, reclamava de que não tinha tempo. Agora tá todo mundo tendo tempo pra caralho. Verdade. E é bom, cara, porque a gente reaprende a se relacionar, a gente recria muitas coisas, a gente tem que se virar, fazer algumas coisas que você não fazia, tentar recriar algumas situações. Eu ficar 24 horas em casa durante quanto tempo? Pô, para muita gente isso aí era impensável. E agora é uma realidade, e as pessoas vendo que isso é presente, elas têm que fazer alguma coisa para mudar, para não desperdiçar esse tempo também, produzir alguma outra coisa, fazer uma outra atividade, tentar concentrar em não sei, escrever um livro, ou ler um livro, ou estudar, fazer um curso via internet. A internet está aí, então assim, dá para a gente se reinventar. Eu acho que a palavra da ordem é essa, se reinventar e se readaptar, né? Isso mesmo. E valorizar, né, cara? Valorizar quem tá perto e valorizar principalmente quem tá longe, né? A gente não tá perto agora, mas vamos encontrar depois, então a gente tem que... a gente é saudável, né? Então o problema maior não é a gente, são as pessoas que não são saudáveis, né? Exato. E temos que valorizar e depois nós vamos dar um abraço bem forte em quem a gente não pode hoje. Isso. Mas isso aí, cara. Bom demais. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. E vamos para a próxima. Isso aí, qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês quiserem, se vocês não concordam com nada do que a gente falou aqui, deixa a gente saber, vamos trocar ideia, vamos criar um círculo aqui de debates e conversas para a gente cada vez mais crescer como atletas e como pessoas. Isso mesmo. Valmir, valeu demais, viu, cara? Um abraço, cara, fique com Deus, aproveita aí a sua esposa, seu cachorro, seus momentos aí, que eu vou fazer o mesmo daqui também. É nós então, tamo junto, velho.